A paz de Yahshua Mashiach seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Nós estamos aqui, amados irmãos, mais um estudo, ensinos de Yahshua, que o papai nos envia para trazer essa verdade, né, da palavra de Yahweh. É maravilhoso ter essa honra de anunciar a verdade. E nós estamos aqui, irmãos, regozijando, né? Nós estamos aqui jubilosos por esse ensino, né? Verdade. Esse ensino de tamanha responsabilidade e honra que nós vamos trazer hoje para os irmãos. E eu quero que os irmãos ouçam, né? Receba essa palavra e estude, acompanhe, porque nós não estamos falando de nós mesmos, tá, irmãos? Mas nós estamos falando segundo a boca de Yahweh e segundo o que confirmado nas Escrituras. Então eu peço aos irmãos que veja, né, nas Escrituras tudo isso que nós estamos falando. Por quê? Porque ainda insiste alguns irmãos de entrar para criticar sem ouvir o que nós estamos dizendo, né? Estão firmados na mentira, sabe, irmãos? Estão firmados na mentira, e com a mentira eles não abrem mão. Só que agora a verdade chegou, e a verdade, ela incomoda. A verdade incomoda. Por quê? Porque a verdade traz cura. A verdade traz cura, e muitas vezes você tem que enfiar o dedão lá na ferida aberta, para você limpar essa ferida, para que essa ferida possa fechar. Então a verdade faz isso, e a verdade dói, entendeu? Principalmente em cima do ensino babilônico que imperou nessa terra de geração em geração, até que veio Filadélfia no final dos tempos, a representação ali de quê? A representação de Isaac, filho da velhice de Sara, filho da velhice de Sara. Assim também Filadélfia, filha da velhice da igreja, mas é o filho da promessa. Exato. E esse filho da promessa é que traz a verdade das Escrituras. E isso fique bem claro, tá, irmãos? Então, aquilo que você aprendeu em denominação, né? Nós vemos aí até um mensageiro de Sardes, né? Aprendeu muita coisa em denominação. Ele fala que traz ali a verdade, mas a verdade que ele aprendeu em denominação. A verdade que aprendeu em denominação é mentira. Por quê? Porque ali está um manto babilônico. Nós temos que lançar fora. Nós temos que fazer, deixar Yahweh moldar o vaso, para fazer vaso novo, para que o vinho novo possa ser derramado sobre o vaso novo, o odre novo, tá, irmãos? E não ficar com o odre curtido. Um odre curtido, né, pelo vinho babilônico fermentado, ele não vai receber um vinho novo, ele vai rejeitar o vinho novo. E é isso que você precisa ser. Você vai ter que se anular, para que Yahweh possa te refazer, fazer agora um vaso de honra, vaso novo, para você receber a verdade de Filadélfia e verdadeiramente se tornar útil na mão de Yahweh. Verdade. Porque a palavra fala em Apocalipse 12 que o diabo enganou todo mundo, enganou o mundo inteiro. Ele enganou os da denominação, ele enganou os Yaldim, entendeu? Ele enganou todo mundo, enganou aqueles que estão no espiritismo, enganou aqueles que estão ali em Buda, Maomé e etc. Enganou o mundo inteiro, até que agora a verdade veio agora como filho da promessa. Aquilo que Yahweh prometeu, que a verdade chegaria, e agora a verdade chegou. Mas ela tem um prazo aqui, irmãos, e é um prazo curto, tá? Então vocês aproveitem esse momento, que aproveita do alimento, ajunta esse alimento na sua vida, para que esse alimento possa te sustentar, te fortalecer, te fazer crescer, para que você possa ser arrebatado como primícia. Nós vamos fazer a oração agora e vamos pedir ao papai que possa
falar de forma abundante, superabundante, transbordante e alcance aí a sua vida e alcance os nossos irmãozinhos, pedrinhas preciosas espalhadas nos 4 cantos da terra, para que essas pedrinhas possam ser juntadas para voltar novamente a ser decoração do templo celestial. Vamos juntos. Ó Yahusha, ó Yau, ó Yahusha, ó Yau, ó Yahusha, ó Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, nós estamos aqui, usa-nos. Sim, meu Pai. Como um canal de bênçãos sobre os nossos irmãos. Venha, Papai, trazer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, Papai, porque Tu é a verdade. E a verdade, quando chega, a mentira se torna envergonhada. Toda a mentira, todo engano que foi ensinado ao Teu povo, Pai, diante da verdade agora, Papai, caia por terra, porque ninguém, e absolutamente ninguém, pode contra a verdade. Sim, e a Pai, verdade está com Filadélfia, Papai. Fala, Papai, de forma tremenda e traz regozijo, traz manjares revigorantes ao Teu povo, aquele que está sofrendo, Papai, debaixo de um jugo errado, que haja esclarecimento e haja libertação, Papai. Sim, e assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, nós estamos hoje iniciando um estudo tremendo. Esse estudo foi necessário aí preparação, né? Preparação para você que está receber esse alimento agora, estivesse pronto para poder receber esse alimento. Por quê? Porque é um alimento realmente muito consistente, um alimento para adulto, porque ele exige de você um entendimento básico, né? Nós já trouxemos aqui os estudos mostrando que Yahusha ali é o Altíssimo, referido em Apocalipse 14:14, né? Nós vimos também que Satanás queria ser o Altíssimo, referido em Isaías 14:14, esses links, né? As conexões certinhas, mostrando que Yahusha e Yau nunca perderam o controle das Escrituras, né? Como muitos têm falado, muitos têm anunciado. Mas a única coisa que, quando se fala sobre o fermento que alterou a massa completamente, refere-se a uma medida de fermento para 3 de farinha. Nós já trouxemos esse ensino, que ali fala dos evangelhos fermentados, anátemas de Mateus, de Marcos e João, que isso não dá para aproveitar nada. Ah, não, mas eu sei aproveitar o que é bom. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Se você soubesse, você já tinha abandonado esse anátema muito tempo. Porque assim fez Acã. Acã pegou a capa Babilônia e levou para dentro da casa dele. Sabia de alguma coisa? Sabia de nada. Sabia de nada. Se ele soubesse da maldade que ele estava fazendo, entendeu? Ele não tinha levado aquela capa Babilônia para dentro de casa. E assim também, quando você está ainda comendo essas comidas envenenadas ali, que a mulher que colocou palavra humana dentro ali e modificou o sentido, porque o fermentar, ele mudou a estrutura. Depois que você fez um bolo e colocou fermento e a massa cresceu, você não separa farinha de fermento mais não, girou uma coisa só. E não seja tolo, irmão, não seja tolo de falar que você consegue, porque você não consegue, e por isso que Yahusha alertou. Então, as escrituras, existe essa diferença.
Esses 3 evangelhos, eles são esses 3 evangelhos que têm que ser jogados fora. Totalmente. Totalmente, porque tem fermento, entendeu? E Paulo fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Agora, quando nós vemos o restante das escrituras, não é fermento que está ali, não. É o quê? É acréscimo. Substituiu o nome de Yahweh por o nome blasfemo. Entendeu? Então, isso você volta com o nome original, o nome santo. Você não alterou o quê? O conteúdo. Você Exato. não alterou. Isso é um acréscimo que a Igreja Católica fez. Mas aqueles 3 evangelhos, eles apontam para o anti-Machia. Eles apontam para o anti-Machia. E você tem que ouvir e tem que abrir. Por quê? Você tem que abrir os seus olhos, irmãos. Porque Paulo, da mesma forma, quando ele estava ali no judaísmo, ele conhecia as escrituras e ele não enxergava a verdade, entendeu? Então, Filadélfia chegou como luz nesse mundo, para trazer luz para que você possa enxergar os caminhos, enxergar o chão, onde você está pisando. Mas se você desprezar a luz que veio à terra, você vai continuar andando em trevas. E não pense que você andando em trevas, você vai ser arrebatado com primícia, que não vai, entendeu? Não vai. Hoje, nosso ensino é um ensino também muito forte, amados, muito forte. Ele é um ensino que a gente vai saber realmente que nome, qual o nome que Yahushua recebeu, né? Por quê? Porque o mensageiro de Sardes ensinou que Yahushua recebeu o nome de Yahushua. Mas será realmente o nome de Yahushua que ele recebeu? Não. Ele recebeu um nome acima do nome dele. Nós vemos aí o nome de Yahushua, inclusive o nome que se repete nas escrituras. Sim. Nós vemos ali aquele que introduziu o povo israelita na terra, né, de Canaã. Ele, na escritura aqui fala Josué, mas o nome original no hebraico é Yahushua. Inclusive não foi alterado também. Foi alterado só para fazer uma distinção, né, irmãos? Mas o nome original nas escrituras de Josué é Yahushua. Assim também nós temos aqueles sacerdote, o sacerdote Josué, ali também é Yahushua. Peraí, como que Yahushua recebeu o nome acima de todos os nomes, sendo que tinha outras pessoas com esse nome? Então não é Yahushua. Então não é Yahushua. A gente vai ver nas escrituras qual é esse nome que é único. Exato. É único, é um único nome acima de todo nome. Se existe mais de uma pessoa usando esse nome, é porque não é único. E é porque não é esse nome. Vamos fazer esse estudo hoje, ok, amados? E um detalhe, irmãos, bem rapidamente, muitos irmãos estão no pretexto de falar assim, eu quero aproveitar um pouquinho desses evangelhos. Pega um pedacinho, isso aqui é aproveitável. Está desconsiderando a passagem que também está escrito que, uma vez que você tem fermento, toda a massa ela está levedada. E nisso você está indo conforme o conselho dos ímpios, não conforme o conselho de Yahweh. E aí você cai no Salmos 1, que diz assim, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Essa pessoa não vai ao conselho dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores. Porque nós sabemos muito bem. Eu vou pegar aqui um livro que nós sabemos, todos já sabem. O livro de João não é um livro inspirado. Pegar partes ali para querer aproveitar é a mesma coisa de você pegar a capa babilônica e trazer para dentro da sua casa. Você está entendendo? Então toma cuidado, porque os Salmos primeiros ele está claro. Feliz o homem que não vai ao conselho. Ele não vai segundo as palavras dos ímpios. Então não aproveito nada disso. Então é mais uma informação. Porque insistir, irmãos, na mentira, em permanecer nesses erros, vai fazer com que todos sejam conduzidos, esses que seguem essa mentira, para o abismo. É isso que Satanás faz. Ele coloca a palavra, que entre aspas é uma verdade, mas para conduzir para o abismo. É isso que faz. Por isso que já foi alertado. Um pouquinho de fermento aqui, a massa toda está levedada. Então tem que pegar essa massa e jogar ela fora, porque não presta para nada. Não presta. Tá bom?
Esse é mais um conselho. Não presta, irmãos. Nós vamos abrir inicialmente em Lucas, né? Lucas capítulo 1, versículo 26 até 31, né? Versículo 26 até o 31. Pode ler, irmão. Que diz assim, irmãos: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o mestre está contigo. Ela ficou intrigada com toda essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, quem é o anjo? Gabriel. O anjo Gabriel, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Ial. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Ialxa. Darás o nome de Ialxa. Esse nome ele recebeu assim que ele nasceu? Não. Esse nome já era o nome de Ialxa lá em cima. Por isso o anjo já tinha esse nome. Por isso que veio um anjo anunciar qual seria o nome. Qual seria o nome do bebê? Qual seria o nome da criança? Que através dele viria salvação. Então, Ial salva. Ial é a salvação. Então, amados, inicialmente você tem que entender isso. Quando Ialxa veio aqui à Terra, ele recebe o nome de Ialxa, porque era um nome que ele já tinha lá em cima. Sim. Era um nome que ele já tinha. Por isso a necessidade do anjo vir fazer a anunciação do nascimento e falar com Miriam, Maria, qual seria o nome dessa criança. Qual seria o nome dessa criança? Ialxa. Primeira coisa, você tem que entender isso. Você viu que Ialxa recebeu o nome aqui como ele tinha lá em cima. Nome aqui na terra, ok? Primeira coisa, recebeu o nome de Ialxa. Agora vamos continuar o estudo. Agora nós vamos pegar aqui Hebreus. Vamos lá. Hebreus. Vamos pegar primeiro. Pode ser Hebreus. Vamos lá. Hebreus 1:34. Na realidade, eu queria pegar antes de Hebreus, irmão. Vamos pegar Filipenses. Vamos. Filipenses capítulo 2. Vamos lá. Vamos. Filipenses 2. Depois nós vamos para Hebreus. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, né? Vamos 5 ao 11. Isso. Vamos lá. Filipenses 2, 5 ao 11. Lembrando que nós estamos lendo na tradução da Bíblia Jerusalém, Al-Shalom, tá ok, irmãos? Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach. Ele, estando na forma de Ial, não usou de seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tomando a forma de servo. Aqui está escravo, a gente já muda aqui para servo. Para o entendimento. Isso. Tornando-se semelhante a homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte sobre o madeiro. Por isso, Ial soberanamente o quê? O elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Yahshua todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra. Aqui está um segredo, tá, irmãos? Aqui está um segredo. Quando ele fala assim, versículo 8, abaixou-se, Yahshua abaixou-se, tá? Tornando-se obediente até a morte e morte no madeiro. Morte no madeiro. Por isso, olha aqui, porque foi obediente até a morte. Foi obediente até a morte. Ial soberanamente o elevou. E lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Veja bem,
Como que ele estaria recebendo o nome de Yahshua, sendo que ele já tinha? Ele já tinha um nome. Gabriel veio e anunciou. O menino vai chamar Yahshua. Aí ele cumpriu o ministério dele. Ele cumpriu todo o ministério dele e foi fiel até a morte. Isso. E morte no madeiro. E aqui a palavra fala, por isso, porque foi obediente até a morte, morte no madeiro. Por isso, a palavra fala no versículo 9, por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Veja bem, foi o nome de Yahshua que ele recebeu? Depois de ter cumprido a missão dele aqui na Terra? Não. Não faria sentido. Porque ele já tinha esse nome quando ele veio. Gabriel anunciou, olha, vai pôr o nome do menino de Yahshua. Sim. Agora aqui em Filipenses está falando o quê? Filipenses está falando, olha, ele foi obediente e ele se humilhou. Se tornou na condição de escravo, de servo. Isso. E ele foi obediente até a morte. E morte de madeiro. Por isso, porque foi obediente até a morte de madeiro, por isso, Iau o sobreexaltou soberanamente e deu a ele um nome acima de todo nome. Então, é Yahshua que ele recebeu o nome? Não, porque Yahshua ele já tinha. Ele já tinha, desde que ele nasceu. Gabriel já falou, é o nome que ele recebeu. Mas aqui está falando que é isso. Aqui está falando que ele recebeu um nome acima de todo nome, depois dele ter cumprido a missão. E uma missão dolorosa, de morte no madeiro. Por isto, porque ele foi obediente até a morte no madeiro. Por isto, Iau o sobreexaltou, dando a ele o nome acima de todo nome. Então, o nome que ele recebeu não é Yahshua, porque Yahshua ele já tinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Vocês estão compreendendo a mensagem? Espero que sim. Estou me esforçando aqui para você entender, mas você tem que abrir seus ouvidos, ok? Agora nós vamos em Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Vamos lá em Hebreus, capítulo 1. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, irmãos, a partir do primeiro versículo, que diz assim: muitas vezes e de modo diversos falou Iau outrora aos pais pelos profetas. Agora nesses dias que são os últimos, né? Falou-nos por meio de quem? Do Filho, Yahshua, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez o quê? Os séculos. É ele o resplendor da sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados... presta atenção. E depois de ter realizado a purificação dos pecados. Quer dizer, depois da morte. Antes não. Depois da morte, porque foi através da morte derramado o sangue precioso que houve purificação dos pecados. Continue, irmão. Sentou-se, aí depois. Sentou-se nas alturas, à direita da majestade. Tá vendo? Tão superior, tão superior, porque antes ele se fez menor do que os anjos. Isso. Ele tinha que descer na condição menor, por isso que fala lá em Filipenses. Abaixou-se, se tornou menor do que os anjos. Isso. Hebreus capítulo 2. Isso. Menor do que os anjos. Agora ele se torna tão superior aos anjos. Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, excede o quê? Os deles. Viu aqui, irmãos? Você percebeu? Porque aqui que estão os segredos, nos detalhes. Ele está falando, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, depois de ter sido morto, porque foi através do derramado sangue precioso dele que ele purificou os pecados, aí o Pai recebe ele de volta
e vai sobreexaltá-lo, colocando ele à direita da majestade, Exato. colocando ele aonde? Assentado no trono, Exato. nesse trono em lugar inacessível, que homem algum viu nem pode ver. Sentou ali à destra no mesmo trono, não é outro trono, não, é no mesmo trono. Ali assentou e ainda falou com ele, olha, agora você acalma, fica aqui, que eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí ele continua, e Yahshua recebeu do Pai um nome que excede todo nome, foi receber um nome que excede todo nome. É o nome de Yahshua? Não, irmãos. O nome de Yahshua ele já tinha. Por isso Gabriel veio anunciar a Miriam e falou assim, vocês vão colocar o nome dele de Yahshua. Exato. Aqui está falando, depois de ter exercido, entendeu? Ali a obediência até a morte e morte no madeiro, e depois de ter realizado a purificação dos pecados pelo seu sangue derramado, aí que Yahweh o sobreexaltou, dando a ele um lugar de destaque, sentado à destra dele, e dando a ele um nome acima de todo nome. Até aqui está entendido? Está claro. Está claro? Muito claro. Está claro? Muito claro. Esse agora, nós vamos aonde? Agora nós vamos de novo andar pelas escrituras, para a gente fixar aqui o entendimento. Vamos lá, vamos saber que nome que é esse. Porque não basta eu falar assim, é o nome tal. Eu tenho que mostrar na palavra. Porque a palavra, ela se revela. Ela se revela. Vamos lá. Vamos pegar Atos? Vamos lá. Atos 1? Atos 1? Vamos lá. Vamos a Atos 1 então. Atos 1. Vamos, Atos 1 a partir do versículo 8. Isso, ali a ascensão de Yahshua. Isso. Né? Você sabe que Yahshua, para confirmar, ali em Atos dos Apóstolos, ele, depois que ele foi ressuscitado, né? Yahshua foi ressuscitado. Nós vemos ali no Evangelho de Lucas 2 anjos que são enviados para fazer o quê? Ressuscitar Yahshua. Exato. Né? Então, Yahshua foi ressuscitado. Ok, irmãos? Aqueles 2 anjos foram enviados para ressuscitar Yahshua. Depois nós vamos fazer um outro estudo, nós vamos entrar... Quem são esses 2 anjos, né? Esses detalhes. Aí, agora, vamos lá. Mas esse não é o foco hoje. Aí nós vamos ver aqui esse momento. Atos capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz assim, ó. Mas recebereis uma força, a do Espírito de Yahweh que descerá sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Alxalã e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quem que é esse? Yahshua falando, mostrando, sendo testemunha. Já ressuscitado. Isso. Porque a testemunha, ele não poderia falar assim, ó, vocês vão dar testemunho do nome de Yahweh. Porque era Yahshua que fez as obras na terra como Yahshua, não como Yahweh. Por isso era testemunha do nome Yahshua. Mas quando ele é elevado, aí a gente vai entender. Na terra, Yahshua. Ok? Isso. No céu elevado. Aí continuando, versículo 9. Dito isto, foi elevado, foi elevado à vista deles. E uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de brancos o encontraram-se juntos deles e disseram: Homens de Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Yahshua que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir aos céus. Esse é um estudo que nós vamos fazer do retorno, né? Do retorno de Yahshua. Né? Mas nós temos que fazer esse retorno num outro estudo. Né? Primeiro a gente está falando da ascensão. Da ascensão. Depois nós vamos falar sobre isso. Né? Mas ali você vai ver que tem dois anjos que se aparecem ali no meio da ascensão. Né? E fala assim, olha, vocês estão vendo aí? Yahshua está subindo. Né? Depois ele vai voltar. Então, vocês estão vendo aí 2 anjos. Esses 2 anjos são os mesmos que vieram para ressuscitar Yahshua. Isso. Que estão ali no Evangelho de Lucas. Eles são os mesmos, tá, irmão? São os mesmos. Tremendo. Agora,
nós estamos vendo aqui o detalhe. Yalcha, ele está subindo. Exato. Ele está subindo, está sendo elevado, está indo. E aí se cumpre a palavra em Salmos. Vamos lá, em Salmos. Qual Salmos? Está vendo que a palavra vai conversando, vai caminhando e você vai tendo entendimento. Salmos 24. Salmos 24. E Vamos tem lá. que ser 24, né? Tem que ser. Tem que ser Salmo 24. Salmo 24. A partir do versículo 7 ainda. Na plenitude. Maravilha. Pode ler para nós. Salmos 24, versículo 7, que diz assim: Levantai, ó portas, os vossos frontões, levantai os antigos portais para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória. Vê que Yalcha estava subindo? Ali subindo. Nós lemos, em Atos 1, ele estava sendo subindo, estava se elevando. Sim. Agora ele aí está você chegando... viu que a nuvem ocultou. Ocultou. Aí agora ele está entrando nos lugares celestiais. Está entrando nos lugares celestiais. Aí se cumpre essa profecia aqui. Exato. Que eu já falei com os irmãos. É uma profecia. Olha só. Continua, irmão. Aí fala assim, ó. Aí, lá em cima, eles começam a perguntar. Quem é esse Rei da Glória? Quem? Aí tem uma resposta. É Ial. O forte e valente. Ial, o valente das guerras. Olha só. Veja bem. A palavra está conversando. A palavra já está conversando. Nós vimos ali que Ial deu para Yalcha um outro nome. Acima de todo nome. Acima de todo nome. Tremendo. Qual é o nome acima de todo nome? É Yalcha? Não. Nós já vimos outros personagens nas escrituras com o nome Yalcha. Qual é o nome acima de todo nome? Ial. É o nome. Ial. Yalcha recebeu o nome de Ial. Tremendo. Yalcha recebeu o nome que é acima de todo nome. Ial. É isso, irmão. A palavra está dizendo, olha aqui, versículo 7, Salmo 24, versículo 7, levantai, ó portas, quer dizer, abri, ó portas, elevai portais antigos, abri essas portas, para que entre o Rei da Glória. E aqui ele mesmo faz a pergunta. Quem é este Rei da Glória? Quem é? Quem é esse Rei da Glória? E a palavra está falando aqui. É Ial. Olha aqui. É Ial. Peraí. Ial está subindo, tá vindo da terra? E detalhe. Ial. Morreu no madeiro? É Ial. Se abaixou menor que os anjos? Não, nada disso. É Yalcha. Aconteceu isso e agora ele está recebendo o nome, que os anjos já reconheceu isso. Já reconheceu. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é escritura. Isso aí você não tem que ir na cabeça de homem, irmão. Você tem que ir segundo a palavra de Ial. Exato. Aqui está falando assim, quem é esse Rei da Glória? Que está subindo, que está se elevando, que abre os portais. Espera aí. Ial não estava no céu? Abrir os portais para que entre esse Rei da Glória. Quem? Ial. Ial é o forte. Por quê? Para resistir à morte como ele resistiu. Aqui está falando que são a mesma personagem. Presta atenção. Daqui a pouco vai ter irmão aqui falando que nós falamos que é o mesmo personagem. Não. Ial, pai, que deu agora o nome para Ial, filho, o mesmo nome. Isso é muito diferente das coisas aqui na Terra? Não, irmãos. Não. Você já viu o primogênito? Você já viu aqui na Terra como é que os pais muitas vezes dão nome nos primogênitos? Eles pegam e dão nome assim. Fulano é o pai. E o fulano com o mesmo nome do pai é o filho. Geralmente isso é até tradição, irmãos. Tradição. Dá o nome do pai no filho primogênito. Exato. Entenderam? É uma honra. É uma honra. E aqui está falando o quê? Está falando isso, amados irmãos. Só que tem um detalhe. Yalcha, ele passa por uma condição de provação.
Depois que ele enfrenta a provação, ele passa por ela, porque é depois da morte, depois do madeiro, depois de enfrentar tudo isso, ele venceu. Ó, agora ele está sendo sobreexaltado. E os anjos sabiam disso. Tanto é que no nascimento de Yahshua, quem que recepcionou ali, chegando da parte celestial? Veio um anjo com o seu exército. Exatamente. Recepcionando Yahshua. Exatamente. Porque sabia que se ele cumprisse bem aquela missão, alguém seria sobreexaltado. E seria ele. Exato. Viu, irmãos? Como que toda palavra, ela se encaixa de uma forma maravilhosa. A gente viu em Atos, Yahshua, na ascensão, sendo elevado. Nesse mesmo momento, você já vai direto para Salmos. Aí já se cumpre os anjos abrindo os portais e ele adentrando o lugar. Eu imagino esse momento, irmãos. É maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu imagino esse momento. E olha o detalhe, irmãos, olha o detalhe que a palavra aqui fala em Salmos. Salmo 24, versículo 8. Quem é este rei da glória? É Iau. É Iau. Ó, é Iau. O forte e valente. O forte e valente. Iau, o valente das guerras. Olha aqui. Viu aqui os próprios anjos fazendo a pergunta e respondendo? Sim. Os anjos. Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei? É Iau. Ou seja, é Iau, o valente. É Iau, o valente. Irmãos, os anjos já sabiam que ele tinha recebido ali naquele momento que ele cumpriu bem. Porque como que foi a comprovação que Iau recebeu o sacrifício de Yahshua? Quando Iau ressuscitou Yahshua. Exato. Isso ali é o coroamento. Coroamento. Falando assim, foi consumado, foi realizado e foi realizado com júbilo. Exato. É o momento que Iau fala assim, fez conforme a minha vontade e fez com júbilo. Por isso o Pai o sobreexalta. Exalta, E aqui, não, sobreexalta. olha só, sobreexalta, sobreexalta. E aqui está mostrando, olha o nome. O nome é Iau que ele recebeu, o nome que está acima de todo nome. Porque o nome de Yahshua ele já tinha quando estava na terra, irmãos. Ele já tinha quando estava na terra. Isso faz um link com Isaías. Vamos lá? E antes dele ser ascendido, o profeta Isaías anunciou o nome que ele iria receber. Exato. Isaías Isso 9. É maravilhoso. Vamos lá. Olha só, vamos ver. Tô ansioso aqui para ver. Isaías 9:6. Isaías 9. Vou pegar aqui a partir do versículo 5. Vamos lá. Diz assim, ó. Porque o menino nos nasceu. Aí você lembra lá de Lucas. O menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Tá vendo que aqui a profecia já estava mostrando que ele seria alguém que seria sobreexaltado? Ó, a profecia. A profecia já está falando. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. Ó. E lhe foi dado este nome. Presta atenção, irmãos. Olha o que está sendo profetizado sobre Yahshua. Conselheiro. Isso. Maravilhoso. Iau forte. Faz o link com o quê? Salmos. Com o Salmo. Fala assim, Iau, o forte. Ele é Iau, o forte. Iau, o forte. É ele que está chegando. É o nome que ele recebeu. Está sendo profetizado pelo profeta Isaías aqui, irmãos. E essa profecia é para o nascimento dele. Já revelando que ele iria ser sobreexaltado. Já estava predestinado. É maravilhoso demais. Já estava predestinado que ele nasceria Yahshua e seria sobreexaltado com o nome de Iau forte. Iau forte. E é o Pai da eternidade, Pai eterno. É o conforme está escrito aqui, irmãos. Conselheiro maravilhoso, Iau forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Aí eu fico impressionado com a cegueira de alguns Ialdins, de falar que aqui está falando príncipe da paz aqui, referindo
ao antimachia. Eu vou falar assim, ao antimachia é chamado de Yahweh forte, o antimachia é chamado de Pai eterno, o antimachia é príncipe da paz. Vamos ver o que está falando a respeito do príncipe da paz? E o antimachia colocou sobre o ombro dele a chave. O poder está sobre os seus ombros. Se eu colocar sobre os ombros dele como um sumo sacerdote? De jeito nenhum. Como assim? Nunca. Vamos continuar aqui o versículo para ver se esses Yaldim, se eles abrem os olhos. Vamos ver. Quando pega no versículo 6, olha só. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. O antimachia vai vir aqui fazer paz? e o antimachia vai vir aqui fazer paz sem fim? É só voltar o capítulo anterior, irmão, você vai ver que paz que ele vai trazer. O que é isso, irmão? Paz sem fim. Ele tem um determinado tempo, limitadíssimo de tempo. E aqui está falando paz sem fim. Irmão, acorda. Vamos continuar. E ele fala assim, segurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, firmando e consolidando sobre o direito e sobre a justiça. O antimachia, ele cuida do direito? Ele cuida da justiça? Nada. Aí ele continua, desde agora e para sempre. O amor, aqui fala, o amor cuidadoso de Yahweh dos exércitos fará isso. Veja bem, como que o amor cuidadoso de Yahweh dos exércitos vai pôr o antimachia no trono e vai colocar ele para ser um governo eterno, um reinado eterno. Nunca! Nunca isso vai acontecer. Nunca, irmãos. Não manipulem as escrituras como Satanás sempre fez. Não manipule as escrituras segundo a vontade de vocês. Tá certo? Aqui está falando de Yahshua. Aqui está falando de Yahshua. Ele, Yahshua, aqui já está falando que ele recebe o nome, acima de todo nome. Qual? Ele fala, conselheiro. Maravilhoso. Yahweh forte. Pai eterno. Pai eterno. Yahshua é Pai. Yahshua é Pai. E príncipe da paz, que vai garantir e consolidar uma paz sem fim. Exato. Tá falando de antimachia aqui? O antimachia vai ter um reino sem fim? Nunca! Nunca. Acorda para quem que vocês estão dando ouvidos. Acorda para quem vocês estão acreditando. Continuando, amados. E a palavra, quando a gente pega em Isaías 8... Você vê Isaías 8, versículo 5, que diz assim, ó. Tornou Yahweh a falar, me disse-me, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé que correm mansamente, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele a águas impetuosas e abundantes, o rio, a saber, o rio da Síria. Tá vendo? Com todo o seu poderio, ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas o que? Ribanceiras. Ele se espalhará por Ialdá. Como sua passagem inundará o que? Tudo. Chegará até o pescoço. E as suas asas abertas cobrirão a largura da terra. Ó Emanuel. Aí você fala assim, tem paz aqui, irmão? Tá trazendo paz. Tá trazendo água devastadora. Tá destruindo tudo. Tá falando só, porque vocês rejeitaram o Yahweh da paz, o príncipe da paz, vocês vão receber o quê? Águas devastadoras, que vão inundar tudo, até o pescoço. Exato. E vão ainda invocar, ó Emanuel. Aí você quer falar que o Emanuel, irmão, é o príncipe da paz? Irmãos, larga de ser ignorante, irmãos. Cuidado, irmãos. Entendeu? Fechando os olhos para a verdade. Abra os olhos para a verdade das escrituras. Aqui está mostrando claramente que esse Emanuel nunca vai fazer um governo de paz sem fim. Nunca. Nunca. A paz dele é limitada. Ele mesmo quebra esse acordo de paz. Ele mesmo quebra porque ele não quer paz, ele quer guerra, ele quer destruição, ele quer inundação. Sim. Essa palavra que está falando o menino nos nasceu, está falando de Yahshua.
e já está orientando aqui qual o nome que ele receberia quando ele cumprisse a missão dele no madeiro. Ele foi sobreexaltado e recebeu o nome de Ial Forte. Ial Forte. E o próprio Ial colocou ele à sua direita. No mesmo trono, nos lugares elevados. E falou assim: agora descansa aqui, que eu vou pôr os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amados irmãos, é maravilhoso demais a verdade. A verdade, irmão, que liberta. Entendeu? A verdade que liberta pela palavra de Ial. A palavra de Ial, irmão. Vamos voltar no versículo inicial que nós começamos, Filipenses 2, versículo 5. Nós temos que concluir aqui com esse versículo, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach. Seja humilde. Ele está falando assim, olha, agora que vocês vieram à terra, tem o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach, a humildade. E ele fala, ele, estando na forma de Yahweh, não usou do direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou desse direito, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Por isso, porque foi obediente até a morte, por isso, Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Qual o nome? Ial Forte. Por isso que faz o link com o Salmo 24. Abrir os portais para que deixe que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Ial, o Forte. Ial, o Forte. Tremendo. Irmãos, Ial concedeu ao seu filho o mesmo nome dele quando o quis sobreexaltar. Por isso que ele assentou à sua direita no mesmo trono. Deu ao filho o nome do próprio pai. Muito maravilhoso. É maravilhoso. Porque o nome de Yahshua ele já tinha. O nome de Yahshua ele já tinha quando veio aqui na terra. Agora, porque ele foi fiel até a morte, morte do madeiro, o Pai o sobreexaltou, dando o nome acima de todo nome. Existe algum nome que é acima de Yahweh? Não. O nome de Yahweh. Ah, mas é Yahshua. Não, Yahshua, você tem vários personagens nas escrituras que eram Yahshua. Mas o nome, ninguém recebe o nome de Yahweh. Ninguém. Quem é digno de receber o nome de Yahweh? Somente Yahshua. Exato. Recebeu o nome de Yahweh e é esse nome de Yahweh que ele é mencionado lá no céu. Exato. É assim que ele é referido lá no céu, como Yahweh. Mas é uma personagem? Não, são dois personagens. É Yahweh Pai e Yahweh Filho. Yahweh Pai e Yahweh Filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Compreendendo? E isso a gente tem isso muito comum aqui humanamente. E a gente vê também nas escrituras, quando Yahweh está honrando, né, um homem, uma mulher, algumas vezes nas escrituras a gente vê a mudança do nome. Né, trazendo o que? A honra pela condição de que ele, mostrando ser alguém fiel, ele honra. Exato. Entendeu? Você pega ali Jacó. Exatamente, isso que eu ia lembrar. Passou para Israel. Israel. Né? Você pega ali Abrão. Passou para Abraão. Exato. Você pega Oséias, que era Josué. Passou para Yahshua, Josué. Na realidade, Oséias era o nome original. O nome original de Josué. E por ele, exatamente, Moisés mudou o nome dele, o exaltando para Yahshua. Viu o nome? Recebeu o nome de Yahshua, que conduz. Os tradutores puseram o nome de Josué simplesmente para não confundir. Exato. Mas é Yahshua. Josué no hebraico é Yahshua. Ou seja,
Nós temos ali vários personagens, né? E eu queria lembrar isso aqui também, irmão, lembrando também que Yahshua sempre falava das coisas humanas, para a gente entender as coisas celestiais, né? E aqui, humanamente, nós temos isso. O pai dá o nome para o filho primogênito no próprio nome que ele tem, né? Meu filho, por exemplo, tem o meu nome, entendeu? Meu filho primogênito tem o meu nome. Então, essas coisas, irmãos, é uma representação também lá de cima. Yahshua é o primogênito. Yahweh queria sobreexaltá-lo porque ele foi obediente em tudo, e até a morte no madeiro. E aí o pai deu a ele, o Pai Supremo, deu ao nome, a Yahshua, um nome acima de todo nome, o próprio nome dele, Exato. de Yahweh. Ficou Yahweh Pai, Yahweh Filho, para você entender. E são dois personagens. Não é um só não. Não é um só não, é dois personagens. Eu quero que você entenda essa verdade e eu espero que essa verdade te liberte. Tá? Assim seja. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Nós vamos encerrar, irmão. Você quer colocar mais algum detalhe? Não. Isso é o principal, até porque os próximos vídeos de agora vai ser um pouco mais a fundo. Nós precisamos, irmãos, comer um alimento sólido, igual eu falo com os irmãos. Filadélfio chegou e ele chegou para poder trazer o quê? A verdade, e a verdade das Escrituras que você nunca aprendeu. E é por isso que Yahshua fala sobre o odre velho e o odre novo, né? É a pessoa com todas aquelas convicções, aquele aprendizado que aprendeu lá em Sardes. Essa pessoa que está com essas convicções e ela se acha que sabe alguma coisa, ela nunca vai conseguir colocar o vinho novo nesse odre. Por quê? Porque vai danificar tanto o vinho quanto o odre. Ela vai continuar com o odre fermentado. Agora, para você receber esse vinho novo, que é o vinho da palavra do Evangelho eterno, que está sendo anunciado no final dos tempos, você tem que se fazer agora um odre novo. Você vai ter que ser realmente lavado, vai ter que ser remido, vai ter que ser refeito por Yahshua Mashiach. É verdade. Você vai ter que anular a si mesmo, como aqui nós vimos que a palavra fala em Filipenses 2. Olha só, Yahshua se anulou na humildade. Começa aqui falando assim, tende em vós, Filipenses 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach, ele estando na forma de Yahweh, não usou do seu direito, vê que era direito dele, não usou do seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou. Exato. Despojou significa ele se anulou, tornando-se em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido no seu aspecto comum, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte. Ele se anulou. E assim, irmãos, para você receber o vinho novo, você vai ter que anular todo o ensino que você recebeu lá de Sardes. Para você receber o alimento verdadeiro, é o vinho novo, sem fermento. Exatamente. Que Filadélfia traz para você. Ok, irmãos? Nós vamos encerrando, então, mais esse estudo. Gratidão eterna pelo Papai Yahweh, Pai e Yahweh Filho, que aqui temos que invocá-lo ainda como Yahshua. Mas é para você entender que o nome que ele recebeu lá em cima, né, irmãos? Lá em cima. E a condição de corpo que nós estamos agora, porque você vê ali que quando ele fala, Hebreus 1:7, 1:6, adorem, né? Depois a gente vai ver isso, todos os anjos de Yahweh. Então ali é na primeira condição lá em cima. Hoje nós estamos na condição de falar Yahshua, porque estamos dando testemunho da palavra de Yahshua, igual o apóstolo Paulo fez, ministrando a verdade na condição de Yahshua, né? Não é na condição de um ser que foi sobreexaltado. Filadélfia está passando por esse processo, um momento de provação para ser elevada e receber uma condição diferente da que tinha antes. E ela vai receber um novo nome. E receber um novo nome. Por causa da exaltação que Yahweh quer dar para aqueles que são fiéis. Exato. Ok, amados irmãos? É isso mesmo. E assim, da mesma forma que Yahshua recebeu um novo nome, assim também, como eu já falei com os irmãos em Filadélfia, né? Filadélfia recebe um nome também que é sobreexaltado.
né? Maravilhoso isso. E nós já fizemos esse estudo. Volta, irmãos, e começa a fazer os estudos anteriores. Porque você que está chegando agora, nós temos ali uma preparação, todo o ensino que está sendo dado pelo Papai Yaucha, para você chegar até no momento atual. Muitos têm refutado a palavra Yaucha Pai, você vê aqui que é chamado de Pai Eterno, né? O menino nos nasceu. É Yau que virou menino? É o anti-Machia que vai ser consolidado ali por Yau como um reino eterno? De maneira alguma, está falando de Yaucha. Ele recebeu o nome de Yau Forte e Pai Eterno significa que ele tem filhos, irmãos. Exato. Então, amados irmãos, nós vamos encerrando esse estudo maravilhoso e convido a você também a estar estudando esse estudo mais de uma vez, estudando os estudos anteriores, tá? Para que você cresça em graça e conhecimento e seja liberto de todo tipo de fermento, irmãos. Porque na boca dos 144 mil não se encontrou engano, não se encontrou mentira. Exato. Você precisa ser liberto da mentira para que você traga da sua boca, saia somente a palavra de verdade. Mesmo que você fale mentira sem entender, né? Você também é considerado o quê? Um transgressor, né? Então você tem que ter consciência do que você está falando nas escrituras. Por quê? Porque os 144 mil da boca deles não ensinou mentira. Isso. E se você está ainda no ensino de Sardes, né, acreditando que o mensageiro de Sardes é o mensageiro de Filadélfia, você ainda continua na mentira e no engano, porque não é, tá? Nós vamos concluir aqui o estudo e vamos invocar, né, novamente, vamos dar grato também ao Papai e vamos fazer também aquele grito de guerra que nós vamos estar fazendo lá em cima para destronar os principados, potestades e tomar posse do reino do céu para que o nosso Papai Yaucha possa reinar. Vamos juntos. Ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Amados irmãos, gratidão, Papai Yaucha, Papai Yau, por essa verdade, por essa tremenda revelação das Escrituras. Nós abençoamos a sua vida com a bênção sacerdotal, que a sua face fique brilhante diante da face do Papai Yau e que você possa enxergar e ver verdadeiramente a face que salva e que nos dá a paz, que é a face de Yau dos Exércitos. E te convido ao próximo vídeo e convido que você também compartilhe com os irmãos essa verdade. E assim seja. Grande abraço, amados irmãos. A paz de Yaucha. Até a próxima. Paz de Yaucha.